Quem é o Wilson? Olha, o Wilson é tudo isso aí que eu falei, né? O segundinho da família, graças a Deus. São 6 irmãos, bastante unidos. Mas eu também tenho que deixar claro que o Wilson é um homem de Deus. Eu sirvo a Deus na igreja que você também serve, Avivamento Bíblico. O Wilson é um pai de família, casado com Claudiana, né? Pai de 3 filhos, minha eterna princesa Clara, que inclusive foi candidata a vereadora. Eu acredito que aqui vai continuar aí na política. Pai do Beni, meu morenão, e da minha princesa pequena Elisa, o xodozinho da casa, minha princesinha. E agora com mais uma princesa, né, que tem minha neta Pérola, que também é como filha, né? Então, o Wilson é isso aí, um homem de Deus, um homem de família, um homem que ama Ipecaetá. Estou aqui com o Wilson dos Reis Nobre, sobrinho de Vivaldo Ribeiro dos Reis. Wilson, quem é o pai de Vivaldo Ribeiro dos Reis? De onde ele veio? O pai de Vivaldo, acho que a melhor pessoa para falar de Vivaldo era a Nícia, mas como ela não está aqui, o pai de Vivaldo era Evaristo Ribeiro dos Reis. A gente sabe que a família de meu avô, Evaristo, ele veio de Santa Amaro. Sim, qual era a profissão dele? Olha, até onde eu sei, pelo que eu sei, sempre soube, ele era escrivão. No cartório daqui pertencia a Evaristo Ribeiro dos Reis. Então, no caso, o primeiro cartório de Ipecaetá foi Evaristo Reis quem colocou. Eu creio que sim, porque o que a gente mais vê histórias de pessoas mais idosas, quando eu saio nas roças e tal, quando as pessoas descobrem, ou quando a gente começa a falar sobre família, eles me dizem o quê? Eu fui casado, gente idoso, bem idoso mesmo. Quem me casou foi seu avô, quem me casou foi seu avô. Então, naquele tempo, eu creio que só tinha mesmo Evaristo, que era o pai de Vivaldo, de Orlando e de Elisa, e Dona Lila, minha mãe. Elisa é Dona Lila, sua mãe. E ele se casou com quem? Chegando aqui, ele se casou com conhecida carinhosamente como Vanju, vovó Vanju. Aí, no caso, e eles residiram aonde? Ó, eu creio que eles moraram em vários lugares, né? Como do lado daqui do Benfica, etc, etc. Mas eu vou me centralizar aqui, onde hoje era a residência, ultimamente foi a residência de seu Zezite e Dona Dodores. Aquela casa ali pertencia aos meus avós, e essa região toda aqui, inclusive aqui da sua casa, essa região toda aqui era deles. Aqui é a lateral da prefeitura atualmente, né? Que Tudo isso aí era mato, né? Não Isso. tinha residência, só tinha lá a residência lá onde Zezito morou com Dodores. Uhum. Ali era a casa onde residia Evaristo, Dona Vanju E seus filhos. seus filhos, Vivaldo, Orlando e Elisa, Dona Lila. Minha mãe frisava bastante a respeito da horta, de uma chácarazinha que minha avó mantinha ali, que era muito, muito bonita mesmo. Inclusive, Irmã Preta adicionou, Irmã Preta, Sim. nossa querida Irmã Preta, ela falava muito que quando saía da escola, elas iam com minha mãe lá para a casa de minha mãe, para comer os doces que Vanju fazia, que minha avó Vanju fazia. Preta conta muito isso. Muito bem. Então, Vivaldo cresce aqui na região. Ele se casa com Fausta, que é filha de João do Congo, não é isso? Mas aí no caso de Ipecaetá vai se desenvolvendo, se torna, primeiramente arraial, depois vila, consequentemente depois vai se tornar distrito de Patos, que tem a nomenclatura mudada para Ipecaetá. E quando Vivaldo ele ingressa na política, ele vai se tornar vereador eleito representando essa região de Ipecaetá, junto com outros colegas, já casado, não é isso? E ele passou a residir aonde quando era vereador? Tia Fausta
ela sempre me falava de muitos lugares que ela já morou. Tia Fausta já morou lá pro lado de Salvador. Tia Fausta lembra me falar que ela já morou de vários lugares. Agora, ela me falava bastante a respeito do Triângulo de Santo Estevão. Ela morou muito tempo lá com o tio Vivaldo. Então, nessa época que ele era vereador em Pecaetá, né? No caso de Pecaetá, representado lá em Santo Estevão, né? Que o município todo era de Santo Estevão. Eles residiram um tempo em Santo Estevão. Residiram um tempo em Santo Estevão. Eu não posso falar assim com precisão, por isso que eu te falei que era Munícia, mas Munícia não está aqui. Mas Vivaldo era o representante legal do nosso município em Santo Estevão. Ele tinha muita influência. A história fala muito, eu creio que Vivaldo era para ser mais homenageado, mais lembrado, porque ele é um dos homens mais importantes que já teve aqui no nosso município, porque ele amava a sua terra, ele chamava a terra meu pedaço de turrão, alguma coisa assim. Ele amava muito Pecaetá, amava bastante. Ele só se distanciou aqui porque ele se decepcionou com a política. Sim, Wilson, nesse caso, inclusive até Nícia, né? Nícia, ela lançou um livro que ela conta a parte da história, minha terra, meu pedaço de torrão, que é uma frase de Vivaldo. Isso. E quando é que eles passam a residir na residência que até hoje não existe aqui, que atualmente foi alugada para a prefeitura e é onde funciona o CAPES municipal? Essa residência aqui, no caso, eles residiram quando ele se torna prefeito? Ou é depois de 62, com a emancipação política de Pecaetá? O Alain, eu creio que eles estavam em andamento da construção, mas porque tia Fausta falava que eles moravam lá em cima, em alguma casa lá para cima, aí depois, quando a residência ficou pronta, que eles mudaram para aí. Agora, a Nícia viveu praticamente a vida dela aí. Só saiu daí, Nícia, quando foi estudar em Feira de Santana. E ela sempre se preocupou, Divaldo sempre se preocupou com a educação da filha, e aí ela foi estudar em Feira de Santana. Mas a residência oficial deles é essa daí, e continua sendo essa aí. Sim, então nesse caso aí, porque Vivaldo, em 62, depois que ele lutou e conseguiu emancipar Ipecaetá, em 62 acontece a primeira eleição daqui. Vivaldo se candidata como vereador e apoia Jaime Passos. E Vivaldo é eleito o primeiro presidente da Câmara. É tanto que a Zé Rocha retrata que foi Vivaldo que, assim que foi empossado presidente, é ele que dá posse aos demais presidentes e ao primeiro prefeito Jaime Passos. Nesse caso, eles já estão com a casa pronta e residindo onde atualmente permanece a residência, correto? Correto, eu creio que sim. Eu não posso dar assim com precisão, mas eu creio que sim. E nesse caso, assim, Vivaldo, ele participou da política, aí ele encerra seu primeiro mandato, né? Ele não retorna à vida política daqui. E depois Vivaldo se tornou o que, assim, politicamente falando? Para onde ele foi? E Vivaldo, eu creio que ele se decepcionou muito. Não com o cenário atual dos nossos políticos atuais, não é isso. Ele não viveu nessa época que nós estamos vivendo, não tem nada a ver. Mas naquela época sim, porque ele foi muito amigo, ele procurou ajudar muito e não é retorno financeiro que ele se preocupava, era gratidão, respeito, amizade, honra, gratidão. Era isso que ele sempre almejou, porque Vivaldo era um homem muito centralizado nesse sentido. Ele era um homem que respeitava e que ele tinha aquele cuidado. Tem muitas histórias, meu pai contava muitas histórias de amigos que Vivaldo ajudou, protegeu e defendeu. E eu sei que ele indo embora daqui, ele se tornou auditor fiscal lá para as bandas de Porto Seguro. Então depois que ele deixou, no caso, a vida política aqui como gestor, ele se torna auditor fiscal e se muda de Pecaetá. Ele passa a exercer a sua função lá em outra localidade, no caso. Isso. Agora é assim, ele se mudou para lá porque, devido ao trabalho, a nova função dele, mas ele nunca abandonou a cidade, ele sempre estava aqui, porque tia Fausta nunca saiu daí, né? Então ele sempre voltava aí para a residência dele, para a família dele, ele sempre voltava. Qual é a tua maior memória de Vivaldo?
Rapaz, tio Vivaldo, ele gostava de tomar uma, isso não é o caso, todo mundo aí sabe disso, mas ele era muito assim, ele amava muito a família, né? Mesmo ele vivendo longe de tia Fausta, mas ele tinha aquele respeito, ele tinha aquela gratidão, né? E eu guardo muito também, porque ele amava muito minha mãe, irmã dele. Então ele tinha aquela questão de consideração, de respeito. Mesmo vivendo fora, e sempre indo e vindo, mas a família deles, ele sempre, né, nunca desfez da família dele. Mesmo morando anos e anos fora, ele nunca se separou da família dele. Então, no caso, casado com Fausta, quantos filhos ele teve? Foram 2 filhos, oficial, assim que eu posso dizer. Foi Nil, que faleceu, e Nícia, a sua eterna princesa. Nícia, ela foi diretora da escola Ieda Barradas Carneiro, né? Foi professora aqui. E é uma pessoa que tem uma gratidão muito grande, porque sendo prima, né? Sendo prima, me convidou, me contratou para ser professor lá no Ieda. E hoje, depois de tanto tempo, em 2023, eu continuo lá. Agora, efetivado pelo concurso municipal de 2013, mas eu sou eternamente grato a Nícia por tudo que ela já fez por mim. Não, a Nícia, ela como parente, amiga, protetora, diretora exemplar, Sim. porque ela era uma profissional de primeira grandeza, a Nícia era, ela deixou esse legado, né? Com certeza. Sim, então, os irmãos eram Vivaldo, quem mais? Orlando e Elisa, minha mãe. Dona Lila, que é a mãe de Nivaldo Reis Nobre, que já foi vereador em Pecaetá e também já foi prefeito. E quem é você? Eu sou o número 2 da casa, né? Nil é o mais velho, após Nil fui eu, que é uma sequência de Nivaldo, Wilson, Jandira, Fia, Il e Rei. Então eu sou o número 2, o segundinho da família. Então, no caso, a menina, né, Dona Elisa, se casou com quem? Bom, é uma história muito grande, porque tio Orlando já morava na Mão de Onça, né? Ele já era casado, já estava residindo lá na Mão de Onça, um lugar muito bonito que hoje ainda está lá. Sueli é quem mora lá, filha de tio Orlando, minha querida prima Sueli. E minha mãe costumava passar férias lá, na casa do irmão, nessa fazenda chamada Mão de Onça. E meu pai, João Nobre, João de Dedé, morava acima. Eu chamava que era uma montanha, uma serrinha assim. E lá tinha 3 filhos também, que era meu pai, João Nobre, Zita, tia Zita, e tio Estevo, que mora aqui também. Tia Zita em memória, que faleceu também, meu pai também, né? E aí, nessas férias lá, minha mãe conheceu meu pai. Graças a Deus, deu certo, e estamos aí, essa família, dando sequência, Reis e Nobre. Fez a mistura aí dos Reis e Nobre. E estamos aí. E que mensagem você diria, já que Pecaetá está completando nesse ano de 2023 61 anos de emancipação política? Qual seria a sua mensagem para quem está assistindo esse vídeo? A minha mensagem é: a população tem que estar preparada para um tipo de administração como está acontecendo agora. Uma administração voltada para o povo. Se isso permanecer, se isso continuar, né, a gente só tem o quê? Que agradecer a Deus, porque o progresso está chegando e o desenvolvimento também. Então, a gente olha para trás e vê, Lô teve sua participação, Neném do Cartório teve uma ótima participação, João Rodrigues, Joãozinho, posso falar mais de quem? De meu irmão, que não teve tempo, mas marcou os 11 meses, o Ailton, né, tá aí, passou, teve sua participação, a filha dele, Elcio Piaggio, que foi um também daqueles que, né, se preocupou com o desenvolvimento da cidade, e Dr. Marcel, que é um querido, um irmão, um amigo, eu considero muito, e eu creio que a união dele com o Júnior foi o que proporcionou tudo isso que está acontecendo aí. Então hoje
O que eu digo é o seguinte, Júnior gerou uma expectativa e surpreendeu a todos. Porque Júnior está fazendo a diferença. Então, ele surpreendeu a todos. O rapaz, ele é aquele que, digamos assim, a oposição não acreditava, não dava nada, e hoje a própria oposição, né, tem que tirar o chapéu porque vê que o rapaz realmente veio para fazer a diferença. Então, eu creio desse jeito. Se nós permanecermos do jeito que nós estamos aí, daqui para frente nós só vamos comemorar o aniversário de Ipecaetá com alegria e com gratidão, porque o desenvolvimento realmente bateu a nossa porta e nós estamos aí rumo ao desenvolvimento acelerado. Wilson, minha eterna gratidão, cara. Obrigado.